Olá, vamos falar um pouco sobre o termohigrostato STC 3028, né? Primeira parte das ligações, né? Como é que eu faço essas ligações? Quando ele chega para você, né, vem separado aqui o sensor, né, do controlador. Você vai ter que ligar aqui, ó, o sensor no controlador, tá? Essa ligação é tranquila porque eu tenho esses fios aqui coloridos, né, cada um de uma cor, e aqui tem identificação, né, 3, 4, 5 e 6, né? Cada um corresponde a uma cor, né? Então, nós temos aqui, ó, 3 o azul, 4 o amarelo, 5 o verde e 6 o vermelho. O que mais eu preciso ligar também é a alimentação, né? A alimentação eu ligo aqui entre os pinos 1 e 2, tá? No caso, quando é o bivolt, é só ligar a tensão aqui, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. E esses dois conectores aqui, o 7, 8, 9 e 10, é onde eu vou ligar os dispositivos que vão controlar. Nesse caso aqui, o 7 e 8 controlar a umidade, né? E o 9 e o 10 vão controlar a temperatura. Basicamente, o que é isso? Isso aqui são como se fossem dois interruptores, né? O controlador vai desligar ou ligar essa chave aqui, que controla a umidade, e vai desligar e ligar essa chave aqui, que controla a temperatura. Então, como são feitas essas ligações? Aqui é um exemplo, né, de como é que eu fiz essas ligações aqui, né? Eu coloquei aqui dois dispositivos. Isso aqui é uma ventoinha que vai simular um umidificador, né? Isso aqui é uma lâmpada que vai simular a resistência, né? E como é que é feita essas ligações aqui? Eu vou virar um pouquinho aqui para ficar melhor para a gente ver, né? Então, para a gente entender aqui, ó. No caso da ventoinha, o que eu fiz? Para essa ventoinha aqui, eu usei uma fonte de 12 volts, tá? Que vai alimentar a ventoinha. Como é que é feita a ligação da ventoinha? É assim, ó, eu tenho um fio de 12 volts aqui, que no caso é o positivo, né? O que ele faz? Ele está indo direto para a ventoinha. E o negativo desse 12 volts, está vendo aqui, ó? Está entrando nesse fio, ele está entrando aqui, ó, nesse pino aqui, tá? No caso é o pino 7, e depois do pino 8 eu coloco um outro fio, e aí é que ele vai para a ventoinha. Então, a ideia aqui é o seguinte, é a chave, isso aqui vai ficar fechando e abrindo, né? Fechando e abrindo conforme a configuração do termostato. Então, essa ligação da ventoinha, né? E da minha lâmpada. No caso aqui eu peguei uma lâmpada de 110 volts e fiz algo similar também. Aqui eu tenho, ó, a tensão que vai para a lâmpada, né? Um dos fios entra direto na lâmpada e outro fio, o que ele faz? Ele entra na ventoinha, é a mesma coisa também, vai ficar fechando uma chave aqui, abrindo e fechando uma chave aqui, ó, que são os pinos 9 e 10, né? Para fazer esse controle aí. Bom, voltando aqui, né, nossa parte principal aqui do controlador, né, eu já fiz uma configuração nele aqui para a gente entender o funcionamento, né? Então, o que eu fiz nele, né? Eu fiz o seguinte, ó, eu fiz um controle de forma tal que a temperatura que eu quero, né, que fique entre 45 e 47 graus, né? Então, o que vai acontecer, né, com essa lâmpada aqui? O controlador, ele vai ver a temperatura que está aqui. Se a temperatura que está aqui estiver fora, abaixo dessa faixa que tem aqui, o que vai acontecer? A lâmpada vai ficar ligada. Se a temperatura estiver acima dessa faixa, a lâmpada vai ficar desligada. Então, por que a lâmpada está ligada? Está ligada porque a temperatura medida é 24,6, né? E aqui nós temos o que? A faixa de temperatura, mínimo 45 e máximo 47. Como está aqui e está fora, a lâmpada está ligada para quê? Para aquecer, né, o local. Vai aquecer o local e a temperatura vai começar a subir, né? Subir. Quando chega em 47, o que acontece? Desliga a lâmpada, né? Quando desligar a lâmpada, a tendência da temperatura é começar a descer. Ela vai descendo. Quando chegar em 45, a lâmpada liga de novo e fica nesse ciclo, tá? Isso para a lâmpada. A mesma coisa para a umidade, né? O controlador de umidade. No caso, como eu falei, né? Essa ventoinha está simulando um umidificador, né? Essa ventoinha vai ficar ligando e desligando conforme a temperatura que está especificada aqui. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu configurei assim, ó. Umidade mínima 25, umidade máxima 30, né? No caso, a ventoinha está desligada. Por que ela está desligada? Porque se eu olhar aqui a umidade que ele está medindo, está 48,5, né? E aqui eu coloquei que o máximo é 30. Então, o que acontece? Como está acima do máximo, ele entende que já está muito úmido, então não há necessidade do umidificador ser acionado, né? Quando baixar a umidade, quando essa umidade baixar abaixo de 30, ele vai continuar desligado, tal. Quando chega em 25, ele liga, tá? Liga o umidificador, ele vai ficar, aí vai ser monitorada essa umidade. Quando essa umidade chegar em 30, ele desliga o umidificador.
Aí o que acontece? A umidade começa a cair de novo, Quando ela cai abaixo de 25, ele liga o umidificador e fica nesse ciclo, tá? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Lâmpada ligada, por quê? A temperatura 24,6. Qual que é a minha faixa? Ó, entre 45 e 47, tá? Ela tem que estar, a temperatura tem que estar dentro dessa faixa. Como está fora, lâmpada ligada. O umidificador, no caso, o que acontece? Ele está desligado, né? Por que ele está desligado? Porque qual a umidade que está sendo medida aqui, ó? 48,6, né? E qual que é a umidade máxima aqui? É 30. Ele está acima do máximo, então o umidificador desligado, né? Então vamos fazer algumas simulações aqui. Eu peguei um secador de cabelo aqui, né? Para simular algumas situações, para te ver os dispositivos ligando e desligando, né? Eu vou pegar esse secador aqui, vou começar a soprar o secador no sensor aqui. Por quê? Primeiro vamos observar a umidade, né? Vamos ver o que vai acontecer com a umidade. Conforme eu vou soprando o secador aqui, ele vai começar a reduzir essa umidade. E a minha intenção é fazer com que ela reduza abaixo de 25 para quê? Para acionar a ventoinha. Então vamos ver aqui, né? O que acontece. O secador está no sensor, vamos observar a umidade, ó. Ela está caindo. O que vai acontecer? Quando a umidade cair abaixo de 25, ele vai dar o disparo. Vamos soprando aqui. A umidade está caindo, né? Sempre no display do lado direito, né? O azul, que no caso de umidade. Vamos ver o que vai acontecer. Está caindo, caindo. Chegando em 25, ele dispara e aciona a ventoinha. A temperatura também é afetada, porque está tudo no mesmo sensor, né? Aqui dentro, aqui eu tenho aqui sensor, temperatura e umidade no mesmo dispositivo. Então, afeta também a temperatura. Desliguei. O que acontece? Abaixo de 25, aí, ó, ventoinha funcionando. Quando que vai parar de funcionar a ventoinha? A ventoinha vai parar quando a umidade chegar em 30. Chegou em 30, a ventoinha vai desligar. Tá? Então estamos vendo aqui o circuito, né, funcionando. A umidade está aumentando aqui. Eu vou forçar, tá, aumentar a umidade como? Eu vou soprar no sensor, tá? Quando eu sopro aqui, aumenta bastante a umidade aqui. E aí ele já vai desligar. Já soprei um pouquinho aqui, ó. O que acontece? Eu simulei, ó. Aumentou bastante a umidade acima do limite e desligou o umidificador. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer também um controle aqui com relação à temperatura, né? A minha lâmpada aqui, que acontece? Ela está configurada, a lâmpada do dispositivo está configurada de modo que as temperaturas são 45 e 47. Então, quanto ele está medindo no momento de temperatura? 42. O que vai acontecer aqui, ó? A temperatura está abaixo do mínimo. Eu vou também usar esse mesmo secador para controlar a temperatura, tá? O que vai acontecer? Quando eu pegar o secador, colocar em cima do sensor aqui, ele vai começar a esquentar também o sensor e, consequentemente, a temperatura vai subir. Vai chegar um momento que quando a temperatura passar de 47, ele vai pegar e vai desligar a lâmpada. Então vamos fazer isso, né? A ventoinha foi disparada porque os dois controles estão operando aqui, né? A ventoinha foi ligada porque o que aconteceu com a umidade? Ela está numa faixa que está abaixo do mínimo, né? Por isso que ela disparou a ventoinha. Vamos observar aqui. Vamos ver a temperatura. Quando ela passar de 47, simplesmente vai desligar a lâmpada. O secador aqui, ó. Desligou a lâmpada. E a ventoinha está acionada por quê? Estou mostrando a umidade aqui, ó. Essa umidade está em 23, né? Faixa 25 a 30, então consequentemente vai acionar a ventoinha que está simulando o umidificador. Ok? Então essa é a primeira parte aqui do entendimento desse controlador.